A semana 3, ele aplica o Teorema de Pitágoras. É um resumo aqui bem rápido, tá? Teorema de Pitágoras só se aplica a triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, só serve para esse tipo de triângulo, e ele utiliza essa fórmula aqui, onde H, eu chamei de H, que é a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É a medida que está de frente ao ângulo de 90 graus, ou seja, essa medida aqui. Essa medida que está de frente ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. Chamei de H, mas você poderia chamar de qualquer letra, tá? Hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos catetos. O que é cateto? É o restante dos dois lados que sobraram aqui. Então, quem está de frente ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, e esse lado é um cateto e esse outro lado é o outro cateto, tá? Então, a fórmula é hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais a soma do outro cateto. Vamos aplicar agora no exercício. Bom, a número 1, ele pede para calcular a diagonal de um terreno retangular. Então, nós sabemos que a diagonal de um terreno retangular vai formar um triângulo retângulo, cujo o ângulo é 90 graus. Um lado é 30, o outro é 40. Então, vamos aplicar direto. Eu chamei de D a diagonal, que está de frente ao ângulo de 90 graus. Então, ela é minha hipotenusa, tá bom? O cateto é 30, o outro é 40. Eleva todo mundo ao quadrado, ou seja, elevado a 2. 30 elevado ao quadrado é a mesma coisa de multiplicar 30 vezes 30, que dá 900, mais 40 vezes 40, que dá 1.600. Somando esses dois, dá 2.500. Toda vez que eu tenho um D, uma letra elevado ao quadrado, eu tenho que fazer o inverso dessa operação, que é a raiz quadrada. Então, esse 2... ele, vamos dizer assim, virou a raiz quadrada. Por que ele vira uma raiz quadrada? Porque o inverso da potência, o contrário da operação de potência, é a raiz quadrada. Quando a gente não escreve nada, aqui tem um 2. Então, esse 2, ele não sumiu do nada. Ele é o índice da raiz quadrada, que é o contrário da potência, tá bom? Então, raiz quadrada de 2.500 é igual a 50 metros, porque é a unidade medida do exercício. A questão 2 também pede a diagonal de um quadrado, tá? Então, sabemos que todos os lados de um quadrado, eles são iguais. Então, ele deu a medida 1, então a outra medida só pode ser 1. A diagonal, ela está de frente ao ângulo de 90 graus. Então, por isso que ela é a nossa hipotenusa, e a gente vai começar por ela. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem que é o cateto? 1. 1 elevado ao quadrado, 1, porque é 1 vezes 1. Mais 1 elevado ao quadrado é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. Somando 1 mais 1, deu 2. Lembre-se que esse 2 ao quadrado, quando ele passa para o lado de cá, ele inverte a operação. Não era potência? Vira raiz quadrada. Então, esse 2 está aqui, tá bom? Que é uma raiz quadrada de 2, é aproximadamente 1,4 metros. O próprio exercício já pede para você usar esse valor da raiz quadrada, ok? E aí, o exercício acabou. O exercício 3 também pede diagonal de uma figura retangular. Ele fala que um lado mede 1, o outro mede 2, tá? Lembrando que a diagonal só pode ser hipotenusa, porque ela está de frente ao ângulo de 90 graus. Toda medida que está de frente ao ângulo de 90 graus só pode ser a hipotenusa, tá? Que nesse caso ele pediu a diagonal, eu chamei de D. Então, a fórmula é diagonal ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Isso é a fórmula, eu só estou seguindo a fórmula, tá bom? Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1 igual a 1. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2 igual a 4. 1 mais 4 igual a 5. Lembre-se que esse 2 aqui, ele tem que passar para depois da igualdade,
Só que toda vez que você vira de lado, troca de lado, você inverte a operação. Como assim? Imagine quando é positivo, muda de lado, vira negativo. Quando é uma multiplicação, troca, vira para o outro lado da igualdade, vira divisão. Aqui eu tenho uma potência, então vai para o outro lado, o contrário da potência, que é a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2, ele também já passa, e coloca a unidade de medida que é metro. Acabou o exercício. Então, 4, tá? Ele pede também para o cabo que está esticado entre o poste e o chão, tá? Com isso, nós podemos observar que o x, eu chamei de x porque é a medida que nós estamos querendo, mas poderia ter chamado de qualquer letra, tá bom? Não se apegue a isso. Bom, se o cabo estica do poste até o chão, essa medida só pode estar de frente ao ângulo de 90 graus, portanto, esse x aqui, essa medida que nós precisamos, ela é a hipotenusa, porque ela está de frente ao ângulo de 90 graus. Então, vamos aplicar a fórmula. Hipotenusa ao quadrado, que é a medida que nós estamos querendo, tá bom? Igual 1 dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, para quem não está lembrando, vamos fazer aqui rapidinho, tá bom? Nós temos 4,25 elevado ao quadrado é 4,25, multiplicado 2 vezes. Gente, esquece da vírgula, esquece um pouquinho e multiplica normalmente. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, sobe 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Continua esquecendo a vírgula, tá bom? Vamos passar para o próximo número, que é 2. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 4, 8, tá? Lembrando que a gente tem que pular uma casa, porque a gente estava respondendo na dezena. Então, começa a responder na dezena. Agora, nós vamos para a centena. Então, você responde na centena. Lembrando que vai ficar esses dois espaços aqui, que a gente chama, coloca zero. Ó, unidade responde na unidade, dezena responde na dezena e centena nós vamos responder na centena. Então, 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10, sobe 1. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. Agora, nós vamos somar aqui, tá bom? 5, 2 mais 0, 2, 5 mais 1, 6, 10, sobe 1, 8, 1. Agora, observe, quantos números que eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 2 mais 2, 4. Então, eu tenho 4 números depois da vírgula. Então, de trás para frente, você vai contar 4 números e vai colocar a vírgula. Então, ficou 18,0625, que é a nossa conta aqui. 4,25 elevado ao quadrado deu esse resultado. Esse daqui ao quadrado quer dizer que você vai multiplicar quantas vezes? 2. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 1, 3. Somado. Vou para a dezena, então você pula a unidade e responde na dezena. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 1, 6, 9. Quantos números que eu tenho depois da vírgula? 1, 2. Então, 1, 2, de trás para frente, você conta quantas casas tem depois da vírgula e põe a vírgula. Então, voltando aqui, nós já fizemos essa conta, somando. Lembrando que colocar a vírgula debaixo de vírgula, nós vamos ter esse resultado. Como eu tenho o x ao quadrado, lembrando que o inverso da potência é a raiz. Por isso que ele sai daqui e vem para esse índice que a gente não escreve, mas ele está aqui, tá bom?
Raiz quadrada desse número é aproximadamente 5,26. Só uma dica, raiz de 27 está entre a raiz de 25, que é 5, e a raiz de 36, que é 6. Toda vez que você tem dúvida qual que é o valor da raiz, esse é o parâmetro, tá bom? Ok?